religião surgida nos subúrbios do Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1908, Zélio Fernandino de Moraes, nascido em São Gonçalo, Rio de Janeiro, teria incorporado o caboclo das 7 encruzilhadas. Este espírito teria o ajudado a criar a religião de Umbanda. Suas crenças misturam elementos do candomblé, do espiritismo e do catolicismo. O local para a realização das cerimônias da Umbanda chama-se casa, terreiro ou barracão. Igualmente são feitas várias celebrações ou ao ar livre, junto à natureza, em rios, cachoeiras ou na praia. Essas cerimônias são presididas por um pai ou mãe, em sacerdote de dirigir os ritos e comanda a casa. Também é responsável por ensinar a doutrina e os segredos da Umbanda aos seus discípulos. Nesses locais realizam-se sessões de passe, no qual a entidade reorganiza o campo energético astral da pessoa. São feitas também sessões de descarrego, quando é captada energia negativa da pessoa e transferida para os fundamentos do templo. As vestes mais usadas nessas cerimônias são de cores brancas porque é a cor neutra que agrada a todos os orixás e guias. Os pontos de Umbanda são cantigas para louvar, chamar e se despedir do orixá, e as linhas de entidades, acompanhados por instrumentos de percussão como o atabaque. É importante conhecer o ritmo de cada orixá e entidade. Antes de iniciar as cerimônias na Umbanda, é comum uma pessoa iniciada riscar o chão com símbolos diversos, estrelas, cruzes, tridentes, traços retos ou curvos, etc. Estes podem variar de acordo com a casa de Umbanda, mas o sentido é o mesmo, ou seja, chamar as entidades que vão ser trabalhadas, garantir a chegada dos guias a serem incorporados e homenagear os orixás, trazer bons fluidos e energia aos participantes. Como todas as religiões politeístas, a Umbanda não adora um único Deus, mas várias personificações de elementos da natureza e de energia chamadas de orixás. Porém, na Umbanda, existe o conceito de um Deus Supremo, denominado Olorum ou Oxalá. Creem na imortalidade de alma, na reencarnação e nas leis kármicas. Acreditam nos orixás e em guias espirituais. Estes podem se incorporar durante certas cerimônias e vir à Terra para ajudar as pessoas que necessitam. Os guias são denominados entidades e cada orixá possui uma linha de entidades que o auxiliam. Os orixás sagrados da Umbanda são Pai Oxalá, Mãe Oxum, Pai Oxóssi, Pai Xangô, Pai Ogum, Pai Obaluayê, Mãe Iemanjá, Mãe Oiá, Pai Oxumaré, Mãe Obá, Mãe Egunita, Mãe Iansã, Mãe Nanã e Pai Omolu. Principais entidades que se manifestam na Umbanda são os caboclos, são espíritos de índios que voltam ao mundo terreno para ajudar problemas de saúde. Os pretos velhos são pessoas que foram trazidos da África para serem escravos no Brasil. Apesar de terem sofrido em vida, agora são espíritos ditos evoluídos que dão ótimos conselhos a quem os procura. Os baianos, pessoas que vieram da Bahia e que escolheram serem guias e ajudar a quem precisa. Trabalham com emprego, saúde e força moral. Marinheiros ou marujos. Em algumas regiões, essa linha não existe. Trabalham com limpeza psicológica, física e espiritual, que sabem o que falam, sempre falam a verdade. Estão sempre balançando porque vêm do mar. Tiveram uma vida sofrida, mas de muito aprendizado. Os herês são os espíritos das crianças, risonhos e adoram brincar. Consolam os aflitos, os pais e mães, e às vezes cometem algumas travessuras. Zé Pilintra nasceu em Pernambuco e foi para Recife e tinha 4 irmãos. Ficou órfão de pai e mãe e, para sobreviver, começou a realizar pequenos roubos e trapaças. Veio para o Rio de Janeiro, onde continuou a frequentar o ambiente da malandragem e prostitutas. Cuida das mulheres viciadas, das maltratadas, das prostitutas e das esquecidas. Maria Padilha. Em vida foi uma prostituta de luxo e cafetina, sempre retratada como mulher sensual, bem vestida e sedutora. Uma pomba gira que ajuda as mulheres em depressão com seus problemas solitários. E há também outras entidades, como os boiadeiros, ciganos orientais. Desde os primeiros tempos da colonização, vários cronistas e observadores falam sobre o desenvolvimento de rituais ligados à população indígena, por meio de cantos, danças, infusões, cachimbos e dizeres sagrados. Os índios se
colocavam em contato com seus antepassados e com outros seres do plano espiritual. Logicamente, aos olhos dos colonizadores e dos jesuítas, tais práticas eram um grande empecilho à divulgação da fé cristã em terras brasileiras. Neste conjunto de manifestações, a Jurema Sagrada, Jurema Nordestina ou Catimbó, aparece como uma religião indígena, mas também influenciada por elementos dos cultos cristãos e afro-brasileiros. Antes de tudo, a Jurema é uma árvore da caatinga e do agreste que tem sua casca utilizada para a fabricação de uma bebida mágica que concede força, sabedoria e contato com seres do mundo espiritual. É dessa forma que o uso da árvore desencadeia a formulação de uma experiência religiosa com o mesmo nome. Ao longo do tempo, a Jurema incorporou uma série de influências que impedem a formulação de um padrão ritualístico mais extenso. Assim definimos como praticantes da Jurema todos aqueles que se reúnem em terreiros ou casas para realizarem a ingestão de bebida feita a partir da árvore, empregando o uso do tabaco e buscando o contato com o mundo espiritual, alcançado através do transe. No mais, observamos variações que abraçam desde os elementos da Umbanda até o cristianismo católico. No culto da Jurema temos a figura dos mestres, que ocupam a função de líderes, responsáveis pela incorporação de espíritos que curam e aconselham os praticantes, mais conhecidos como jurimeiros, além de fornecedora de um elo com o chamado Reino dos Encantados. A Jurema é considerada poderosa por ter, nos tempos bíblicos, escondendo Jesus Cristo, quando esse fugia para o Egito, ao entrar em contato com o pé de Jurema. O Salvador teria lhe preenchido com poderes diversos. A fabricação da bebida sagrada conta com uma mistura que leva casca de Jurema e uma espécie de vinho, preparada com álcool, mel, gengibre, hortelã, cravo e canela. Segundo alguns pesquisadores, a ingestão oral dessa mistura não provoca nenhum tipo de transformação em quem ingere. Dessa forma, tudo indica que os procedimentos ritualísticos que envolvem a ingestão são indispensáveis para que a fórmula preparada determine o estado de transe. As duas entidades incorporadas em uma sessão de Jurema são os mestres, que já se foram, e os caboclos. O conhecimento dessas entidades acontece através da observação dos gestos e falas que o incorporado assume assim que começa a dar voz a um determinado ser do mundo espiritual. Neste âmbito, o mundo dos espíritos, construído pela Jurema, era formado por várias cidades, sendo que cada um deles tinha capacidade de atender uma espécie de pedido. Cercado por uma série de instrumentos, a sessão de Jurema é sonoramente povoada pela execução da maraca, um chocalho indígena feito de cabaça, e o ilu, uma espécie de tambor, sem um conteúdo fixo. A Jurema oferece os seus ditos segredos de forma especial, e cada um enjuremados, dispostos em uma mesma roda. Os participantes desse ritual pontuam mais uma das várias religiões que determinam a diversidade da cultura brasileira. O Candomblé. O Candomblé é uma religião monoteísta que acredita na existência da alma e na vida após a morte. A palavra candomblé significa dança ou dança com atabaques.
e é uma das religiões africanas mais praticadas no mundo. Esta religião cultua os orixás, normalmente reverenciados por meio de dança, cantos e oferendas. No Brasil, a história do candomblé se mistura com a do catolicismo. Proibidos de cultuar sua crença no Brasil, eles usavam santos católicos para escapar da censura encontrada nas igrejas católicas. Isso explica o sincretismo encontrado no candomblé, no Brasil, algo que não se usava na África. Nos dias de hoje, muitas casas de candomblé não aceitam o sincretismo e buscam retornar às origens africanas. O candomblé cultua os orixás. Cada orixá representa uma força ou uma personificação da natureza, e também representa um povo ou uma nação. Os rituais de candomblé são realizados por meio de cântico, danças, batidas de tambores, oferendas de vegetais, minerais, objetos e às vezes sacrifícios de alguns animais. Os participantes devem usar trajes específicos com as cores iguais a de seus orixás, pois cada um possui o seu dia, cor, objeto e alimentos específicos, adequados ao seu ritual. Normalmente, os rituais de candomblé são praticados em casas, roças ou terreiros e são celebrados pelo pai ou mãe de santo. Os orixás são entidades que representam a energia e a força da natureza. Existem centenas de orixás, contudo os mais cultuados no Brasil são Exu, Ogum, Oxóssi, Xangô, Yansan, Oxum, Obá, Logum, Nanã, Obaluaê, Ossain, Oxumaré, Iemanjá, Oxalá e Ibeji-Erê. Os rituais são fundamentais para reafirmar a fé. A fé é algo que motiva e dá força para que os fiéis possam acreditar e buscar nos orixás, através dos rituais, tudo aquilo que precisam para serem mais felizes, mais prósperos, ter mais saúde e tudo aquilo que precisam. A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África durante o longo período em que durou o tráfico negreiro. A diversidade cultural da África refletiu-se na diversidade dos escravos, pertencentes a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. Assim como a indígena, a cultura africana foi geralmente suprida pelos colonizadores. Na colônia, os escravos aprendiam português, eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se converter ao catolicismo. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos: dança, música, religião, culinária e idioma. Essa influência se faz notar em grande parte do país. Em certos estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, a cultura afro-brasileira é particularmente destacada em virtude da migração dos escravos. Os bantus, naguas e gegês no Brasil colonial criaram o candomblé, religião afro-brasileira baseada na culto aos orixás, praticada atualmente em todo o território. Largamente distribuída também é a Umbanda, uma religião sincrética que mistura elementos africanos com o catolicismo e o espiritismo, incluindo a associação de santos católicos com os orixás. Complemento. A prática das religiões africanas eram extremamente proibida no Brasil. Eram considerada bruxaria. A Igreja Católica fazia questão de pregar apenas o culto cristão. Por isso, cultuavam suas divindades secretamente. Identificavam suas divindades com nomes de santos católicos.